Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tenho atendido algumas pessoas e isso tem me chamado muita atenção e por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, a respeito da questão da depressão, né? Depressão, todo mundo sabe que é quando você fica preso no passado, quando coisas lá atrás, emaranhados, acabam segurando e impedindo você de prosseguir, né? Você não consegue avançar porque você está preso no passado, certo? Então, eu tenho trabalhado com muitas mulheres que se encontram nessa condição e, né, graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas, muitas mulheres em relação a esse tipo de emaranhados, vamos assim colocar. Mas esse vídeo em especial, eu estava aqui refletindo, eu quero compartilhar com vocês a importância da gente aceitar a nossa história, aceitar o nosso destino. Eu estava me lembrando aqui da história da Bela e da Fera, né? Então eu vou contar assim rapidinho, só para que a gente possa ressaltar alguns pontos aqui. Então, um comerciante, né, o pai da Bela, ele tinha um armazém e ele faliu. Com isso, ele foi fazer uma viagem de negócio para que ele pudesse encontrar uma forma de conquistar tudo aquilo que ele havia perdido. Então, ele chega até suas filhas, que ele tinha 3 filhas, a Bela, que era uma doçura de mulher, e tinha 2 filhas que eram ranzinhas, malvadas, briguentas, e vivia o tempo todo fazendo com que a Bela pudesse servir a elas, né? Então ele sai para a viagem e então ele chama as filhas e pergunta o que elas gostariam que ele trouxesse. As 2 filhas malvadas, elas queriam joias, elas queriam roupas, elas queriam tantas coisas. E a Bela disse: pai, para mim o suficiente é uma rosa, eu já vou me sentir amada. O fato é que esse homem sai para uma longa jornada e ele se perde no meio do caminho. E então ele encontra um castelo. E nesse castelo ele procura abrigo, porque já estava quase anoitecendo. Então ele entra e ali tem alimentos disponíveis para ele, uma cama arrumadinha onde ele descansa e o outro dia pela manhã ele troca de roupa e ele sai daquele lugar, bem alimentado, bem cuidado. Então ele passa pelo jardim daquele castelo e ele vê as rosas e ele lembra da filha Bela. Então ele vai lá e pega uma rosa para levar para a filha. Quando ele pega essa rosa, aparece um monstro horroroso, né, a fera, e diz assim para ele: como que você ousa me roubar? Eu te acolhi, te servi tão bem e olha só o que você fez. E então ele fala: me desculpa, não foi essa a minha intenção, eu sou muito agradecido. E ele diz: não vou desculpar, daqui 3 meses você vai morrer. Ele: não, por favor, eu tenho 3 filhas para criar. E então ele diz assim: tá bem, a única forma de você se livrar da morte é você me trazer uma das filhas para viver comigo eternamente aqui nesse castelo, para viver aqui comigo e você vai esquecer dela. E então ele diz: ai, por favor. E ele diz: não, essa é a única solução. Então esse pai volta e ele conta as filhas. E claro que as filhas malvadas dizem assim: não, é a Bela que vai, foi por causa dela que o senhor entrou nessa situação. O senhor foi pegar flor para ela, então ela vai. E a Bela, tranquila, calma, diz assim: tudo bem, eu irei. E então, passado um mês, o comerciante, né, o pai da Bela, leva ela até o castelo para entregar ela para a fera,
para que eles possam ficar ali. E então ele chega, né, conversa ali com a fera, a Bela fica um tanto quanto assustada com aquela situação, né? E então o pai vai embora e deixa ela ali. E a Bela fica ali naquele lugar, né, um lugar belo, bonito, onde, né, tudo muito organizado, havia uma biblioteca muito linda e um jardim muito bonito, e ela, né, ficou naquele lugar cuidando daquilo de uma forma muito tranquila. E toda noite a fera descia do quarto e perguntava para ela se ela não queria se casar com ele. E ela diz: não, 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 né? Mas a fera começou a descer mais vezes e eles começaram a conviver mais e ficar junto, e eles liam junto e eles andavam no jardim. E sempre a fera fazia essa pergunta. E a Bela no começo dizia: não, 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 não. Depois ela ficava pensativa. E os dias foram passando, os meses foram passando, até que um dia a Bela sonhou que o seu pai não estava bem. E então ela pede para a fera para que ela possa ir visitar o pai. E então a fera autoriza e diz assim: mas você vai ter que voltar. E ela diz: não, eu voltarei, 1 semana e eu voltarei. E a fera dá um anel para ela e diz assim: ó, quando você quiser voltar, você vai colocar esse anel na cabeceira e então você vai acordar aqui. E assim Bela fez. Bela voltou e quando o pai dela viu ela, ficou muito feliz, porque ele achava que nunca mais ele iria ver. E passados os dias, as irmãs dela: fica aqui, não volta não, fica aqui com a gente. Mas passados uns 10 dias mais ou menos, a Bela tem um sonho que a fera não está bem. E então ela vai dormir e coloca o anel para que ela possa voltar para aquele castelo. E chegando lá, ela procura por todos os lados e não encontra a fera. E então ela vai no jardim e a fera está caída no chão. E ela corre e tenta ouvir o coração e a fera ainda está viva. E ela abraça e diz assim: não, não me deixa, por favor, fica aqui, eu te amo. E beija aquela fera. Quando ela beija, aquela fera se transforma num príncipe. E então ela não entende nada. E o príncipe, quando ele acorda, ele diz para ela: olha, eu precisava que alguém me beijasse e que sentisse amor por mim. Eu fui enfeitiçado. Então a fera entende. Mas o que eu quero com essa história? Eu quero com essa história refletir no seguinte: se a Bela não tivesse aceito o destino dela, o desafio que foi proposto para ela, ela não teria experimentado esta grande bênção, que é se casar com um príncipe, ser rica e muito bem-sucedida. Então, que você aprenda com a Bela, que você possa, diante das situações mais difíceis da sua vida, acolher, aceitar, amar, olhar o interior, a essência, porque com isso você será ricamente abençoado. Com as ordens do amor, nós aprendemos que a gente precisa incluir, e a Bela incluiu aquele homem, e então ele se transformou num verdadeiro príncipe. Que nós possamos viver verdadeiramente os propósitos de Deus para nossa vida. Um beijo, fica com Deus.